gente, estamos de volta hoje com mais um programa Tribunal de Contas de portas abertas para mostrar esse trabalho nosso aqui do Tribunal de Contas que é importante, essencial, de muita responsabilidade e sempre, né, claro, com convidados muito especiais. Hoje nós temos um convidado especial que vai falar um pouco do seu trabalho aqui na Coordenadoria Jurídica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Nós estamos com o doutor Rodrigo Castelli. Doutor Rodrigo Castelli, seja muito bem-vindo. Vamos falar do seu trabalho, que é brilhante. A gente já sabe da responsabilidade. Coordenadoria Jurídica é tudo, né? Então vamos falar um pouquinho o que faz, qual a função, por que é essencial, quais as atribuições do coordenador jurídico. Agora é com você, viu? Tá certo. Bem-vindo. Bom, primeiro eu agradeço muito o convite, né, que me foi feito de estar aqui, e é muito importante a gente comentar sobre o que a gente faz na diretoria jurídica. Perfeito. Hoje nós temos uma alteração, inclusive legislativa, que transformou a antiga coordenadoria jurídica numa diretoria jurídica. Então hoje nós temos na diretoria jurídica também a coordenação jurídica. Perfeito. Que faz um papel muito importante em todos os processos do tribunal. Então a gente pode dizer que é a diretoria jurídica. Sim, hoje, é que é recente, é de maio, né? Então, assim, na organização do tribunal anterior, nós tínhamos só a coordenadoria jurídica. Perfeito. Submetida à diretoria técnica. A partir de maio, houve uma alteração legislativa que criou a diretoria jurídica, e nesse contexto da diretoria jurídica está alocada a coordenadoria jurídica também. Certo. Nesse trabalho, né, que o departamento jurídico faz, né, e tem uma conotação de importância, a gente observa que todos os procedimentos, todos os processos que têm curso aqui no tribunal passam pela jurídica. Não é? Então, no seu caso, agora é diretor jurídico. Sim, eu sou ocupo hoje o cargo de diretor jurídico. Certo. E temos como coordenadora jurídica a doutora Bianca Ribeiro, né? Servidora da casa e que ocupa o posto de da coordenadoria jurídica. Na coordenação jurídica, todos os processos passam pela coordenadoria jurídica, como há uma conotação de instrução desses processos de controle externo. Perfeito. Né? E também os processos de admissão de pessoal, de aposentadorias, porque todas as aposentadorias públicas, elas passam aqui pelo Tribunal de Contas posteriormente para uma chancela, né? Para a aferição da legitimidade, da legalidade, aferição de números. Isso é muito importante. Às vezes as pessoas não têm essa noção da magnitude da competência do Tribunal de Contas para isso. E é importante, todos os cargos públicos do Estado passam pela coordenadoria daqui? Os procedimentos, quando há, por exemplo, uma aposentação, né, esse processo todo sai do órgão previdenciário, vem até o Tribunal de Contas, que faz essa avaliação. São vários processos que nós temos. Muitos? Então, os números são interessantes. Eu até apanhei os números agora, antes de vir aqui para conversar com você, para passar um número mais exato. Só para que a gente observe o trabalho do tribunal, de janeiro de 20 até setembro de 20, nós tivemos 12.350 atos no departamento jurídico. No mesmo período referente ao ano de 2021, nós tivemos cerca de 11.900. E nesse mesmo período também, agora nesse ano atual de 22, nós dobramos, fomos para 20.700. Então as pessoas assim às vezes comentam, não, porque o tribunal tem uma questão que é uma competência um pouco fechada, e é mesmo, né? A gente trabalha com questões específicas, mas o volume é muito grande, tem muito procedimento. Hoje, para uma informação interessante também, nós temos em curso lá 14.700 processos. Só que desses todos, nós temos 8.700 já julgados em fase de execução. O que é isso? Eventualmente tem uma aplicação de uma multa a um gestor, alguma conotação pública que tem alguma ressalva, e o tribunal faz esse movimento todo e expede um documento. Nós não executamos, nós encaminhamos para a Procuradoria do Estado, que assim o faz. Né? Então temos aqui, em curso mesmo, fora esses já julgados, são 6.056. E desses todos,
apenas 200 não dizem respeito à aposentadoria, né? Então, assim, é um volume muito grande, uma produção gigantesca, e confirmando o que eu acabei de dizer, que nós temos todo o movimento do tribunal passa pelo... E quem está de fora, até mesmo quem está aqui dentro, não imagina desse volume de processo, não sabe, não tem essa ideia das aposentadorias, que o Estado... É uma coisa crescente, né? As pessoas vão se aposentando e cada vez mais a demanda, né? Fora isso, tem o problema dos gestores, né? Que vem quando tem processo das prefeituras, né? É muito interessante entender que o tribunal ele tem um trabalho tanto prévio como posterior, né? Então, assim, o regimento interno do tribunal oferece ferramentas para os conselheiros e para os cidadãos. Os conselheiros são os juízes, né? Tem status e conotação de desembargador, isso por determinação legal e constitucional, mas qualquer cidadão pode movimentar o Tribunal de Contas, né? Os interesses de acordo com o que o regimento prega. E isso é muito importante, porque há uma possibilidade do cidadão, no exercício mesmo, pleno da cidadania dele, fazer esse movimento e encontrar caminhos para uma aferição prévia de um eventual gasto equivocado, indevido, exagerado, etc. Depois que isso acontece também com dinheiro público, o Tribunal de Contas e pode ser chamado a aferir a legitimidade e a legalidade de tudo que se fez. Isso é muito importante institucionalmente e com raiz constitucional, isso na Constituição Federal e também na estadual. Além disso, que é muito interessante e na perspectiva macro do Estado de Direito, o Tribunal de Contas também afere, como dissemos, a questão de aposentadoria e também atos de admissão de pessoal. Então, há uma contratação que houve no município do interior, do sertão, né? Isso é aferido pelo Tribunal de Contas, os atos de admissão de pessoal, quanto à legitimidade, como foi o certame, se houve observância de todas as conotações que devem ser observadas. Então, o Tribunal de Contas tem um papel institucional, um papel de muita relevância na federação, na República Federativa do Brasil, né? Nós temos aí, em todos os estados tem tribunais de contas estaduais, temos alguns municípios que têm tribunais de contas municipais, aqueles que existiam até a Constituição de 88 municipais foram mantidos, mas foi vetada a criação de outros tribunais de contas municipais. E onde não tem, né, os municípios são aferidos pelos estaduais, como é o caso aqui de Sergipe. No caso de Sergipe. Então, fora isso, o tribunal, no caso, a diretoria jurídica, ainda tem mais, porque isso, para mim, já é muita responsabilidade. Tem mais alguma coisa? Tem sim. A gente, agora, na nova formatação da lei, que criou a diretoria jurídica, né, a figura do diretor faz um trabalho procuratório do tribunal, né, defende o tribunal, defende os interesses dos conselheiros, faz assim que se provocado, faz uma assessoria jurídica direta aos conselheiros também. O Tribunal de Contas, agora que nós estamos em período eleitoral, também afere uma lista que costumou se chamar aí de lista de inelegíveis, mas a nomenclatura não é correta. Porque o Tribunal de Contas não diz que ninguém é elegível ou inelegível, né? O Tribunal de Contas elabora uma lista e entrega, né, essa lista aos tribunais regionais eleitorais e dizendo, olha, a lista das pessoas que têm alguma, vou chamar, né, alguma pendência, aqui com a gente são essas pessoas. E lá na Corte Eleitoral que eles vão julgar. Eles é que vão aferir se aquilo que nós colocamos, né, aquela informação técnica de existência de um procedimento com alguma mácula, se é ou não capaz de tirar aquele cidadão do pleito. Até mesmo porque o nome já está dizendo, né, que é o Tribunal de Contas. Isso. Não tem nada a ver com o TRE. Como a gente trabalha com coisas públicas, natural que seja assim, então também é natural que tenha muito procedimento de gestores públicos.
E esses gestores acabam pleiteando novos postos, né, novos mandatos, e essa aferição Sim. dessas questões ela é salutar, né? Porque a Constituição Federal preza pela probidade na administração pública e nesse ponto o Tribunal de Contas também colabora. Não dizendo se é elegível ou não, mas oferecendo os dados ali daquilo que passou pelo tribunal enquanto processo e procedimento para efeito que das cortes eleitorais, para que as cortes eleitorais possam aferir isso aí na perspectiva de legitimidade possível daquele candidato ser colocado às urnas o nome dele ou não. Agilidade, efetividade, então são coisas que tem que andar juntos, né, com a diretoria, no caso, diretoria jurídica. Nesse ponto específico que nós estamos falando da lista, né, a gente tem prazo para entregar. Então é isso que eu estou dizendo, agilidade. E assim, são números, veja, são números vários, nós estamos tratando de pessoas e também com alguma informação que pode gerar um reflexo muito negativo, porque se quando uma pessoa é colocada como inelegível, é porque aquele direito político dela, que é um direito fundamental, está suspenso, né? Isso é muito sensível. Então, a diretoria jurídica tem um cuidado pleno para a elaboração desses dados, tamanha a importância deles no momento em que os tribunais regionais eleitorais vão fazer essa aferição. Então, esse ano foi um ano de muito trabalho, muito né? trabalho. Para dar agilidade e movimentar. Sim, e assim, para encerrar o nosso bate-papo aqui, para saber mais, e também da vida jurídica aqui dos próprios funcionários. Vocês dão parecer, comentam, passa para o presidente alguma pendência, alguma coisa que precise, né? De acordo com a vida de alguma. A vida administrativa, no caso, partindo para o lado jurídico. Sim. Como eu disse, né, o departamento jurídico hoje é composto por uma diretoria jurídica. Sim. E tem espaços internos, departamentos internos que funcionam muito bem. Nós temos ali na diretoria jurídica, como eu disse, a coordenadora jurídica, que é a Bianca, e temos vários outros servidores, analistas de controle externo, 1 e 2, que fazem esse trabalho de instrução processual. Temos o departamento de execução, que compila essas questões já julgadas e afere se vai expedir aí um comunicado para a Procuradoria para buscar esses valores. Temos um departamento de ato de admissão de pessoal específico, que Sim. Esses processos são processos bastante difíceis e ficam com servidores que cuidam disso. Temos um setor de mérito composto por 3 também analistas muito capacitados, todos ali muito bem, com muita substância jurídica para entregar o trabalho que é necessário. O volume é bastante intenso, a produção é intensa, e a equipe trabalha, como a gente fala, azeitada, né? Tem uma sincronia e a gente estabelece algumas metas porque elas são necessárias e as metas geralmente são bastante cumpridas. Então, a gente observa um resultado muito positivo do trabalho da diretoria. Era assim na época que era a coordenação e funciona praticamente igual agora que é uma diretoria. Com tantas atribuições, com resultados positivos, a efetividade, a agilidade, todo esse movimento da coordenadoria, no caso da diretoria, agora tenho que me acostumar, Sim. Diretoria jurídica, a gente tem que parabenizar e desejar muito mais sucesso, comprometimento, dedicação e muito trabalho, né? Que venha um trabalho por aí. E a gente agradece a sua participação e se você quiser acrescentar alguma coisa que ficou faltando, pode ficar à vontade. Não, eu que agradeço a oportunidade da gente externar um pouco do que faz, né, e como funciona a diretoria jurídica. Dizer que ela funciona também assim porque o contexto do tribunal é muito adequado para trabalho, né? Assim, nós temos 7 conselheiros muito empenhados na entrega do melhor para a coisa pública, e o funcionamento ele se dá também por conta disso, né? Há
uma interação e uma interligação muito boa de todos os setores. E a diretoria jurídica faz parte desse contexto macro, dessa engrenagem aí que funciona muito bem nessa assessoria toda e nessa entrega que me parece, na conotação do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, muito, mas muito satisfatória. O cidadão sergipano tem que se orgulhar do Tribunal de Contas do Estado. Que bom, graças a Deus. Olha, muito obrigada. Obrigado e até a a próxima, se Deus quiser. Tá certo.